vamos começar a palavra de Deus. Eu te convido a você meditar na palavra de Deus no livro de João. João capítulo 4, a gente vai falar do versículo 31 ao versículo 34. João capítulo 4, do 31 ao 34, vai nos contar a história quando Jesus estava cansado, era por volta de meio-dia, Jesus se assentou, e diz que seus discípulos foram comprar comida e Jesus ficou sozinho, sentado num poço, quando certa mulher, chamada uma mulher samaritana, ela aparece para pegar água e Jesus começa um diálogo com ela. Mas o versículo 32 nos diz o retorno dos discípulos. Quando os discípulos retornaram, depois de Jesus ter conversado com aquela mulher samaritana, depois de Jesus ter se revelado àquela mulher samaritana, depois de Jesus ser transformado, porque Ele é poderoso. Quando temos um encontro com Jesus, Ele verdadeiramente transforma as nossas vidas. Então Jesus ficou naquele local para ter um particular com aquela moça, que teve sua vida restaurada, sua vida curada, sua vida transformada, porque esse é o poder de Jesus, esse é o poder da palavra de Jesus, quando encontra um coração sedento e faminto, E aqui diz que Jesus também estava cansado e também estava com fome, e diz que seus discípulos foram a certa cidade comprar comida. Quando voltaram, encontraram Jesus sentado com essa moça, E aí eles ficaram sem saber o que perguntar, mas eles estavam com a comida, Eles viram que Jesus estava cansado, mas também estava com fome. Eles talvez nem esperaram, por Jesus, já comeram no caminho e levaram um lanche ali para Jesus. Mas disse que quando chegaram ali, viram que eles estavam conversando com a mulher e disse: Senhor, mestre, come alguma coisa, E ele disse que não estava com fome, então eles questionaram, no versículo 32. Eles falaram assim: alguém deve ter dado algo para comer. Eles falaram: alguém deve ter dado comida para ele, Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe uma comida? Então qual era essa comida que Jesus tinha comido? Porque Jesus já estava satisfeito, Jesus estava com fome, ninguém deu comida, porque ele declarou que já estava satisfeito ou tinha uma comida que precisava comer e que eles ainda não conheciam. Sobre essa grande fome de Jesus queremos falar, A grande fome de Jesus. Jesus tem fome, Jesus estava com fome aqui, por isso que os discípulos foram ali pegar comida, mas quando chegaram ele não quis comer, então eles se questionaram: alguém deve ter dado algo para comer. E agora Jesus fala: vocês não conhecem a minha fome, Então fome, Jesus tinha fome sim, e essa fome aqui, é algo assim que vai nos revelar a fome de Jesus, do que ele tinha essa grande fome. Será que Jesus continua com essa fome? Como que Jesus supre essa necessidade, Você sabia que aqui no nosso planeta milhares e milhares de pessoas morrem por causa da fome, Há estudos que dizem que a cada 4 segundos uma pessoa está morrendo de fome, Então, e não porque o planeta não produz alimento, mas sim porque ele não é bem distribuído. Então, enquanto há lugares que sobra muita comida, enquanto há pessoas que está sobrando muita comida em si mesmo, há pessoas que não têm o que comer, e a cada 4 segundos uma pessoa está morrendo, Sabemos que Jesus também declarou que nos últimos dias haveria uma grande fome, assim como ele disse, que haveria terremoto, rumores de guerra, pestes. É o que estamos vivendo. Nos últimos dias haverá uma grande fome, e agora estamos vendo que a fome também estava em Jesus. Jesus tinha uma grande fome, por isso que os discípulos foram pegar comida. Mas há 2 tipos de fome que iremos falar aqui: uma fome física e uma fome espiritual, e também uma fome que podemos colocar assim como algo figurativo, Então vamos entender qual era essa grande fome de Jesus, Os discípulos foram pegar o alimento físico, enquanto ele se saciou com o alimento espiritual, E da onde que ele comeu, Então diz que ele precisava comer, assim como nós precisamos comer, mas diz que também os discípulos perceberam que ele já não estava mais abatido, ele não estava mais cansado, ou seja, ele comeu algo que deu força para ele comeu algo que nutriu a energia dele, porque o alimento é para isso, para a gente poder ficar forte, para a gente poder ficar com energia, Então tiramos a nossa energia do próprio alimento. Mas assim como podemos selecionar alimentos bons ou alimentos maus, Há certos alimentos que nos traz saúde, há certos alimentos que não nos traz saúde, que apenas nos engana. Então aqui vamos entender qual era essa fome de Jesus, e a pergunta é: será que ele continua com essa fome? Então a fome que Jesus tinha, era uma necessidade, era uma carência. Isso que é fome, uma necessidade de alimento ou uma carência, A comida é a fonte de energia, Então vemos que o alimento que Jesus precisava, ele precisava para ter energia, para ter força. Assim, por
por isso que nós comemos, né? Não apenas por prazer. Eu sei que gostamos de comer a certas coisas que comemos, não é porque nos vai fazer bem, é porque temos fome mesmo. Mas olha que interessante, lá em Provérbios 16, 26, Provérbios 16, 26 diz que a fome do trabalhador o faz trabalhar. Ou seja, a fome, né, ou o apetite o obriga a ter que trabalhar, né? Porque a sua boca impulsiona isso. Ou seja, Jesus está revelando aqui também, a palavra está revelando que existe uma fome, né, que pode ser figurativa como um desejo, uma vontade, uma necessidade de podermos extrair um benefício. Ou seja, já viu aquelas pessoas que falam, puxa, você é mó faminto, né? Fominha, o pessoal que joga futebol, você é fominha, ele quer o tempo todo ficar com a bola. Ou a pessoa fala, estou faminto por resultado, estou faminto por esse objetivo. E a pessoa se dedica àquele trabalho, àquela tarefa, porque ele tem um alvo, ele tem um foco, né? Então aqui Jesus começa a revelar que a minha comida, ele diz assim, né? No versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, agora nós vamos ver a fome de Jesus, aqui na maneira figurativa, que a fome dele significava um resultado, que a fome dele significava um objetivo. Ou seja, Jesus tinha fome, sim, tanto física, mas tinha uma fome também espiritual. E essa fome espiritual, esse objetivo até mesmo pessoal dele, né, era fazer isso, fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Há uma diferença em fazer e concluir, né? Você pode pedir para alguém, faz isso aqui para mim, aí você vê a pessoa começa a fazer lá, você pede para o teu filho varrer a calçada, ele começa a varrer, começa a juntar, você fica todo orgulhoso, olha, meu filho está fazendo o que eu pedi. Mas depois passa alguém, chama ele deixa todas as folhas lá, bate um vento e não concluiu nada. Então você vai falar, puxa, ele começou, mas não concluiu. Mas aqui a Bíblia fala que Jesus tinha uma fome e essa fome era saciada por esses dois objetivos. Primeiro, né, fazer a obra daquele que o enviou e concluir, né, fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a obra. Então nós vemos Jesus começando seu ministério, o céu se abre, Deus fala assim, esse é meu filho amado e que me dá muito prazer, né? Então Jesus estava dando prazer porque estava fazendo a obra daquele que o enviou. Mas vemos agora Jesus, essas últimas palavras no Calvário, dizendo, Pai, está consumado. Ou seja, ele começou a obra e ele terminou. Assim é Jesus, tudo que ele faz, tudo que ele põe as mãos, ele conclui, amém? Ele começa e conclui. E eu quero dizer que a fome dele é essa. Ele tinha acabado de evangelizar, ou seja, ele tinha acabado de se revelar e falar para aquela mulher samaritana que ela precisava de um Salvador, que ela precisava de um milagre, que ela precisava do amor de Deus. E todos nós precisamos. Jesus veio para isso, para cumprir a obra que o Pai o enviou, né? Então ele veio para revelar a obra dele, ele veio para revelar o amor que ele tem pelas nossas vidas. E agora Jesus falando aqui aos seus discípulos, olha, a minha fome consiste nisso, minha fome, eu tenho muita fome. Ou seja, Jesus realmente estava faminto por resultado, e o resultado dele era agradar ao Pai, fazer a sua obra e concluir. E por isso que eu quero te dizer que ele continua com essa grande fome, né? Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas Jesus tem fome, e a fome dele é fazer a obra do Pai. E a obra do Pai, né, são pessoas, a obra do Pai é alcançar os perdidos, a obra do Pai é curar, a obra do Pai é restaurar, a obra do Pai é libertar as pessoas. Então, onde Jesus vê pessoas que precisam de um milagre, onde Jesus vê pessoas que precisam de uma cura, onde Jesus vê pessoas que precisam conhecer o amor do Pai, ele continua com fome, ou seja, ele tem uma fome de finalizar aquela tarefa. Você já se envolveu em um projeto seu, que você até perdeu a noção do tempo, você deixou de fazer um monte de coisa, você deixou até de comer, né, de se alimentar, porque você estava tão envolvido naquele projeto que passou o horário. É assim Jesus estava tão envolvido, ele estava cansado. Ele estava ali com fome, mas quando ele identificou que aquela mulher precisava de um toque de amor, precisava de uma libertação, precisava ser restaurado, agora ele se animou, ele recebeu ânimo. E isso que a palavra de Deus está nos falando, que quando a gente tem essa fome de fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra, nós vamos ganhar uma nova energia, nós vamos ganhar um novo ânimo, nós vamos ganhar uma nova condição para nos manter com energia. Ou seja, porque a fome do trabalhador o impulsiona a trabalhar. Por que nós trabalhamos? Porque queremos conquistar coisas, porque precisamos pagar as nossas contas, né? Porque não queremos perder aquilo que conquistamos. Então isso que nos leva a trabalhar, mesmo dia de chuva, mesmo dia de frio, trabalhamos por quê? Porque temos apetite, porque temos uma fome, porque temos uma necessidade. É isso que a palavra está nos revelando, que Jesus tinha esse apetite
tinha essa fome de fazer a obra, né, do Pai e concluir. Então ele continua fazendo essa obra, e essa obra somos nós. A Bíblia fala que ele começou a boa obra, há de terminar, ou seja, ele continua trabalhando na nossa vida, ele continua buscando o perdido, ele continua transformando cada história, cada vida, ele continua libertando, assim. Essa é a fome de Jesus. Mas para finalizar, eu queria te levar a outra fome. A Bíblia fala, né, que Deus nos últimos dias, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Nos últimos dias haverá uma grande fome, ou seja, a fome dos últimos dias. Lá em Mateus 24:7 diz que pestes, né, vírus, enfermidades, né, terremotos e rumores de guerra aconteceriam, mas também uma grande fome em toda a terra, ou seja, há uma grande fome, há uma grande necessidade, né? Vemos a Organização Mundial da Saúde, né, descrevendo que uma grande fome haverá em toda a terra, há uma grande fome. Mas olha que interessante essa palavra no profeta Amós, né, um profeta do Antigo Testamento, o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, Deus diz que haverá uma grande fome em toda a terra. Deus está falando, haverá então nos últimos dias haverá uma grande fome, mas aí Deus fala, não fome de pão, mas fome da minha palavra. Olha que tremendo. Da mesma forma que haverá uma fome física, haverá também uma fome colocada pelo próprio Deus. Deus vai nos dar fome. Fome do quê? Da palavra dele. Fome do quê? Do reino dele. Ou seja, Deus está levantando nesses últimos dias uma geração faminta por Deus, que quer mais de Deus, que vai entender que assim como Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e concluir a sua obra, Deus está levantando uma geração. Sou eu, é você aí que está me vendo. Deus está levantando uma geração faminta, uma geração que tem fome, né? Eu tenho minha filha, uma criança, e muitas coisas ela não conhece o sabor ainda, ela não sabe se é bom, né? Então ela vê eu comendo e fala, isso é bom? E ela me pergunta, isso tem gosto do quê? Isso é gostoso? Né? E às vezes ela vai lá com medo de comer, e daqui a pouco ela fala, bom, gostou. E daqui a pouco a gente vê realmente ela pedindo outras vezes, ela gostando, né? Ontem ela estava comendo lá uma bomba de chocolate, né? Com a mão toda melada, porque é bom, ela gosta, né? Então vemos que a fome, ela pode ser incentivada. A fome, você pode falar para a pessoa comer algo que a pessoa nunca comeu. É isso que Deus está falando. Olha, talvez você nunca se alimentou desse alimento, que é a palavra de Cristo. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus vai nos dar uma fome, você vai ter fome, né? Minha própria filha, ela não tinha fome, ela era magrinha, ela não queria comer nada. Aí a gente colocou ela para patinar, ela comprou um patins, começou a patinar, e o que acontece? Mudou o apetite dela, agora ela tem fome. Agora eu levo um lanche, ela sobrava metade, o pai comia, ela come inteiro. Por quê? Porque agora ela tem fome. Então Deus vai dar uma fome. Talvez você não tinha fome de Deus, você não tinha fome de buscar Deus, você não tinha fome de conhecer o Espírito Santo, você não tinha fome de conhecer mais a Cristo, você não tinha fome de se entregar mais ao Senhor, mas o Senhor vai te despertar, o Senhor vai te dar uma fome, né? Há uma escolha. Você quer ter fome física ou você quer uma fome espiritual, né? Jesus tinha uma fome espiritual. Ele depois ele comeu a parte física, ele precisava comer o alimento, mas a fome dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Amém? Então essa palavra está nos falando que Deus está preparando um banquete, Deus está colocando vários pratos, a comida à vontade. Já viu essas comidas que você vai lá e você come e você paga e come à vontade? É assim, Deus está falando, olha, você pode comer tudo, você pode comer tudo do reino. Há um ditado, né? Um ditado que muitos dizem assim, que nós somos aquilo que nós comemos. Amém? Se você comer bem, você vai estar bem. Ou seja, a palavra de Deus é um alimento. Se você comer desse alimento, você vai estar bem. Se você conhecer mais ao Senhor, se você conhecer mais essa palavra, você vai ver quantas promessas Ele tem para a sua vida. Você vai ver o quanto Ele te ama. Você vai entender qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Então Deus está falando assim, é hora de você começar a ter apetite dEle. Nós vamos orar por isso, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma grande fome, mas a fome da palavra de Deus, amém? Que você seja essa pessoa que vai ser faminto da palavra de Deus, né? Assim como minha filha mudou o apetite de um dia para o outro, como se fazer esporte aumentou o apetite, que essa palavra, que esse toque do Espírito Santo vem te dar fome, como se você estivesse vendo um cardápio agora,
com umas fotos daquele sanduíche que você gosta, daquela pizza, mas ao contrário, você está olhando a obra que Cristo tem na sua vida, o projeto que Ele tem na sua vida. Ele está te revelando que ele tem fome, ou seja, Ele tem um desejo, né, insaciável do que? De se transformar, de te mudar, de te abençoar ti, tua casa, tua família. Então a vontade de Jesus era essa: transformar vidas, transformar corações, libertar vidas, né? E Ele continua com essa mesma fome. Jesus está faminto pela sua vida, ou seja, Ele te deseja, Ele te quer, Ele quer te abençoar, amém? Ele veio para isso, para abençoar. Ele veio para cumprir a missão que o Pai o enviou, né? E concluir essa obra. Então Ele está concluindo, Ele vai fazer muitas coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos orar no nome do Senhor Jesus, que você venha ter fome, né? Eu lembro assim, quantas vezes a gente vai lá, né, como pai, a mãe tá fazendo a comida, e aí o pai vai lá, vai dar um chocolate, vai dar um doce, para de dar isso, senão a criança não vai comer, né? Muitas vezes é assim, o próprio inimigo, ele quer roubar a nossa fome de Deus, as coisas deste mundo, né? Fazer a gente ter fome de outras coisas, ou seja, desejo de outras coisas. Mas Deus está falando que haverá uma grande fome. Mas a boa notícia é que não é fome de pessoas vão morrer desnutridas, vão ficar fracas, não é o contrário. Pessoas vão ter fome dele, e você comendo dele, você vai ter saúde, amém? Que essa palavra venha trazer cura para você, que essa palavra venha trazer restauração para você, porque agora você parou aqui para comer, você está comendo um banquete espiritual, você está comendo uma palavra, você está comendo o pão vivo. Cristo é o pão vivo, amém? Ele veio para saciar a tua fome, ele veio para te encher realmente da paz dele, da alegria dele, da esperança dele, amém? Então vamos comer, vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café da manhã, vamos ser faminto pela glória de Deus, porque Deus está levantando essa geração que terá muita fome de Deus. Eu quero crer que essa pessoa é você, amém? Que Deus está te despertando para você ser faminto da glória dele, assim como Jesus veio. Ele falou: a minha fome consiste em fazer a missão daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, te louvamos, meu Deus, porque tua palavra nos diz, Senhor, está, Pai, em nome de Jesus, revelado que nesses últimos dias haverá uma grande fome sobre toda a terra. Mas não é fome de pão, Senhor, não é fome de alimento, é uma fome espiritual, uma fome de conhecer o verdadeiro Deus. Pai, que essas pessoas que estão nos vendo aqui, Senhor, realmente venha ser esse povo, Pai, faminto por mais do teu reino, Pai. Que essas pessoas venham abrir seu apetite, Pai, porque quem come da tua palavra, quem come do teu alimento, quem come do teu reino, recebe vida, recebe salvação, recebe, Senhor, a cura, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, que pessoas agora, Senhor, venham começar a se alimentar da verdade, Senhor. Que pessoas aqui venham ter fome, Senhor. Eu oro também, Senhor, por discípulos teus, Pai, que serão famintos como Jesus foi. Jesus veio para cumprir a tua vontade. Jesus veio não para começar a fazer algo e parar pela metade. Ele veio e para concluir, Pai. Que pessoas, ó Deus, venham ter essa mesma vontade, Senhor, essa mesma fome, Senhor, serem famintos por fazer a tua obra, por alcançar vidas, por pregar o evangelho, Senhor, por cumprir o seu chamado, Senhor. Desperta, Senhor, dá esta fome para a tua igreja, para os seus discípulos. Nós profetizamos a tua fome, a fome espiritual, Senhor, uma fome de conhecer a verdade, uma fome de pregar a verdade, uma fome de conhecer a ti, de andar contigo, Pai, uma fome espiritual que será saciada por meio da tua presença, por meio do teu reino, Senhor. No nome do Senhor Jesus, não vamos trocar o alimento verdadeiro por besteira, por coisas que o mundo nos oferece. Nós queremos o alimento espiritual, que é a tua palavra, que é a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A Jesus toda a glória, em nome de Jesus.